Não apareceu. Aqui. Agora sim. Estamos ao vivo. Sim. Olha, a Branca já está assistindo. A Branca, né? A gente ligou, às vezes ela entra antes de mim. É isso aí. Boa noite, viu, Branca? É a Sueli. Obrigada por estar aqui com a gente. A Sueli também. A Sueli está sempre Isso, na a Sueli frente. Tioca é nessa galerinha. Você apertou aí o botão iniciar, já... É isso aí. Ai, ai, essa turma, gente boa, começa a aparecer. Vamos entrando. Ah, a Jaqueline Negrete também Oi, já entrou. Jaque. Boa noite. Deixa eu só ver se tá tudo certinho no seu, meu amor. Oi, Sim. seu Antônio. Boa noite. Seu Antônio de Menezes? É. A Que Márcia legal. Fale. Rosângela Calista. Boa noite, Jaque. O seu Antônio diz boa noite com a clicada na ponta dos dedos, né? Tá ali, preparando. É isso aí. A Rosângela Calice, boa noite. Legal. Márcia Falha, boa noite. A Jaqueline também dando boa noite aqui pra gente. Muito Enquanto bom. isso, compartilhem o link da live no perfil de vocês, avisem os amigos pelos comentários, que essa live precisa chegar no maior número de pessoas, né? É possível, Sim. para que todos possam assistir a live ao vivo, que é mais gostoso, podem fazer as perguntas. A Fátima Bazana. Oi, Fátima. Normalmente a Vera assiste também. Ah, sim. Deixa eu ver, tem alguma coisa aqui. Tá atrasando aí? Tá bem, vamos entrar novamente aqui. Bom, enfim. Vamos ver o que dá. É isso aí. Olha, meu amigo Mirim, lá de Colorado. Legal, Mirim. Grande abraço. Meu zagueirão preferido. Eu não consigo ver as pessoas que estão entrando na live aqui no pelo meu Face. Se for assim, meu amor, você além de dar as informações, você dá os boa noites também. Você vai ter que ficar olhando aqui na minha Sim. tela. Sim, sim. Eu vou iniciar aqui o meu. Quem sabe? Isso aí, pessoal. Eu Vamos lá. não sei se tá tudo certo. Acredito que sim. Olha, o meu amigo Clauso. O Clauso e a também. Rose. Que legal. Por aqui. Boa noite. Nossos amigos queridos. Muito bom, gente, muito bom. Vamos esperar só mais um minutinho e aí a gente já começa. Enquanto né? isso, dá tempo de avisar os amigos. Isso aí, porque hoje o assunto é interessante, hein? Muito. Como o estresse crônico leva ao Alzheimer. Olha só, esse assunto é para lá de interessante, de importante, né? Para todos nós. Saber gerenciar o estresse, porque senão a situação fica difícil. Olha, Juliane que estava nos Estados Unidos, mandou umas fotos muito legais. E a gente estava acompanhando tudo, Isso viu, Juliane? Meu a amigo... gente adora ver um passeio. Sim. Meu amigo Moisés Carrara, querido. A Vera Bazana. Sim. Já apareceu por aqui. Muito bom. Então vamos lá, meu amor? Eu acho que nós vamos começar, né? Vamos começar. A gente vai falando, então. Bom, então hoje a gente vai falar dessa relação que existe entre o estresse crônico e a doença de Alzheimer.
é um assunto muito importante porque no mundo atual o estresse é a regra, né? A vida é difícil nos seus mais diferentes aspectos, né? Então, as pessoas estão sempre precisando de adaptação. As pessoas precisam se adaptar para poder sobreviver às situações difíceis. E esse processo de adaptação é o estresse, que quando ele é agudo, quando ele passa rápido, ele é benéfico. Mas o estresse que fica persistindo, ele acaba produzindo uma série de alterações no organismo que vão levar à destruição cerebral. Então, o estresse crônico ele vai levar a declínio cognitivo, a redução de memória, redução de capacidade de raciocínio, uma capacidade de julgamento prejudicada. O estresse crônico ele tira a capacidade de foco, de atenção. Então, ele vai tirando a qualidade de vida. Então, hoje, no consultório, o que eu mais vejo são patologias relacionadas ao estresse. Às vezes causadas diretamente pelo estresse, às vezes exacerbadas pelo estresse. Então, o estresse crônico ele não traz nenhum benefício, ele só traz malefício. Então, em lives anteriores, a gente mostrou a correlação existente entre estresse e doença cardiocirculatória, a correlação entre estresse e câncer. Então, vocês vejam que coisa terrível, né? Então, hoje a gente vai falar da correlação estresse, doença de Alzheimer. Encontrar trabalho sobre isso é uma moleza. Então, eu selecionei 2 que são muito importantes e vou falar baseado nesses 2 estudos. E falar sobre isso é importante, né? Porque as pessoas precisam começar a ter em mente que a doença de Alzheimer é uma doença construída ao longo da vida. A doença de Alzheimer ela surge em decorrência de muitos erros de estilo de vida, né? Que vai desde a dieta, falta de atividade física, sono inadequado, mau gerenciamento do estresse. E, infelizmente, essa geração agora, né, essa geração que está atuando como médico, como neurologista, infelizmente, não enfatiza tanto essa parte da prevenção. A gente sabe tratar muito bem as patologias neurológicas. Só que mais importante, ou tão importante quanto tratar as patologias neurológicas, é importante orientar sobre a prevenção. Porque hoje nós temos muitos estudos mostrando que o estilo de vida incorreto é o grande fator para que se desenvolva a doença de Alzheimer. Então, a partir do momento que o médico, principalmente o neurologista, ele começa a difundir essa mensagem, ele começa a explicar, mostrar esses trabalhos, que é o que eu tenho tentado fazer, mostrar essas pesquisas científicas que comprovam que o estilo de vida inadequado tem uma relação com a doença de Alzheimer, as pessoas acabam entendendo e passam a evitar esse estilo de vida incorreto. Isso é muito importante, gente. Essa é a minha missão, é o que eu tento passar para vocês o tempo todo. Prevenção, né? Para que vocês não fiquem doentes ou para que demore muito para vocês ficarem doentes. Eu fico feliz agora de ver essa geração nova, né? Eu estou vendo o Miltinho, está ali estudando no Rio de Janeiro, numa das 3 melhores escolas de medicina do Brasil, e o Miltinho está fazendo um projeto de pesquisa sobre Alzheimer e ele já está enfatizando essa parte de prevenção. Então, ele já está inteirado com os trabalhos da doutora Livingstone, da pesquisadora inglesa, que mostrou quais são os 12 fatores principais para a doença de Alzheimer. Então, ele mesmo no começo dos estudos, ele já está focando nessa área, porque é uma escola de qualidade e
que mira muito essa parte da prevenção de doença neurodegenerativa. Então eu quero crer que as próximas gerações de neurologistas vão falar muito mais sobre prevenção. E as pessoas vão conseguir impedir o aparecimento de muitas doenças neurodegenerativas. A minha geração é um pouco diferente. Eu, particularmente, brigo por isso há muitos anos. Eu sempre achei que vale a pena orientar as pessoas para que elas entendam que é possível fazer prevenção. E o estresse crônico é um grande problema, porque ele tem, sim, uma relação importantíssima com destruição de neurônio e com declínio cognitivo. O estresse crônico, a gente já falou, vocês já sabem o que é, né? O estresse crônico é aquele persistente, né? Você está vivendo com a necessidade de adaptação no dia a dia, seja num trabalho difícil, onde você é sobrecarregado, onde você tem, por exemplo, um chefe ditador ali que dificulta a sua vida, um ambiente de trabalho onde não há uma relação harmoniosa. Eu tenho muitos pacientes que, quando acordam e têm a consciência de quem tem que ir para aquele ambiente, eles já ficam ansiosos, às vezes tem transtorno de pânico. O estresse crônico está relacionado à dificuldade financeira, né, a falta de dinheiro, a falta de estrutura adequada para uma vida social boa. O estresse crônico ele pode estar relacionado a distúrbios de relacionamento familiar. Então, o estresse crônico ele vem como consequência de uma necessidade de adaptação a mudanças. Então, esse é o estresse crônico. E esse estresse crônico ele está associado à liberação de algumas substâncias que vão acabar destruindo a função cerebral. Meu amor, mais uns boas noites para eu ir para os trabalhos aqui. Sim, tem uns boas noites aqui para Daniele Barzon, que já deixou boa noite dela pra gente. A Isa Marçal, lá de Curitiba, também. Legal. A Catarina Miu, que também dando boa noite pra gente. A Maria de Fátima Marques, também por aqui, dando boa noite. Olha lá, entrando também agora a Almira Amaral, dando boa noite. Pode prosseguir. Então é isso, gente. Então eu peguei aqui uns trabalhos legais aqui, importantes, que eu vou passar para vocês. Então, como eu disse, tem muitos os estudos que mostram que o estresse crônico ele está relacionado ao Alzheimer. É muito fácil a gente saber porque o estresse crônico com aumento de cortisol, primeiro, ele altera o equilíbrio do microbioma, da flora intestinal. Esse cortisol excessivo faz com que haja uma prevalência das bactérias do mal no intestino, reduzindo a quantidade das bactérias do bem. Então aí vai aumentar a permeabilidade intestinal, a absorção de coisas que não deveriam ser absorvidas, como restos de bactérias, por exemplo, restos de alimentos. Isso vai produzir uma inflamação contínua. Essa inflamação vai atuar lá no cérebro, reduzindo o fator neurotrófico derivado do cérebro. Isso vai fazer com que não haja regeneração de neurônios, vai enfraquecer as conexões entre uma sinapse e outra, e os neurônios vão morrendo. Além disso, o cortisol ele faz o indivíduo ter ganho de peso, né? O ganho de peso, aumento de volume abdominal, produção de interleucinas pró-inflamatórias que vão ter esse mesmo mecanismo de reduzir BDNF, serotonina, dopamina e redução de volume cerebral. Então é muito simples, conhecendo fisiologia, a gente entender que existem várias maneiras do estresse crônico destruir a nossa função cerebral, destruir a nossa memória. Mas aí existem alguns estudos interessantes. Então, tem um estudo da Universidade de Copenhague, na Dinamarca, né, que mostrou, depois de muito tempo de acompanhamento, né, acompanhando uma quantidade grande de pessoas, 6.807 pessoas, durante 3 anos, eles mostraram que o estresse crônico ele aumenta em até 40%
o risco de desenvolver doenças neurodegenerativas, principalmente a doença de Alzheimer. É muita coisa, né? É um aumento de possibilidade de Alzheimer muito grande. Tem um estudo da Universidade de Harvard, que foi publicado pela Academia Americana de Neurologia, que mostrou a relação do estresse com o cortisol, que é o que eu estou dizendo, né? O estresse crônico ele aumenta o cortisol, e mostrou que o cortisol estava relacionado com diminuição do tamanho do cérebro. O mecanismo a gente já sabe, o aumento de cortisol aumenta a expressão de genes pró-inflamatórios e essa inflamação crônica subclínica vai atuar lá no cérebro matando neurônios. Então, era bem nítida essa relação. Quanto maior o estresse crônico, maior o nível de cortisol, menor o tamanho do cérebro e maior a chance de declínio cognitivo. O interessante desse trabalho é que eles acompanharam 2.231 participantes e eles tinham entre 40 a 50 anos. Vocês vejam, jovens, né? Então, um indivíduo que tem um estresse crônico, desde muito cedo, ele começa a ter perda de neurônio. Então, aí, às vezes, a gente olha nesse tanto de pacientes, esse tanto de pessoas com doença de Alzheimer, e a gente fala, pô, mas por que isso? Porque o aumento de expectativa de vida é grande. Isso é um fator, sim, mas pequeno, né? Na verdade, esse tanto de doença de Alzheimer que a gente vê tem uma relação direta com o erro no estilo de vida. E o estresse crônico mal gerenciado é, sem dúvida nenhuma, um dos principais fatores para que se faça a perda neuronal, para que se faça o declínio cognitivo, né? Isso é fato. E nesse estudo eles mostraram que esse estresse crônico que aumentava o nível de cortisol fazia uma redução de volume de uma área do cérebro chamada de hipocampo. Hipocampo é uma região do lobo temporal, fica na parte lateral do cérebro, que é responsável pela memorização. Então, quanto mais estressado cronicamente você for, quanto mais irritado, mais mal-humorado, mais pavio curto, menor vai ser o tamanho do seu hipocampo. E, consequentemente, a sua memória vai ficar cada vez pior. Então, ou você aprende a gerenciar esse estresse crônico, ou então você tende a ficar menos inteligente dia a dia. Por isso que a gente fica repetindo aqui. Estilo de vida adequado é tudo. Gerenciar estresse é tudo. Porque senão você vai ficar doente. Você passa pela sua fase de vida produtiva sofrendo muito, fica doente muito cedo, e aí a medicina tem recursos para tratar a sua doença parcialmente, e aí você vive um tempão mais doente. Então a gente sempre fala a respeito desse espectro de saúde e espectro de doença na linha da vida, né? A gente tem a linha da vida e a gente vai sempre aqui no espectro de saúde. De repente chega uma doença aqui, uma doença incapacitante crônica. Aí o resto da vida o indivíduo passa no espectro da doença. Então, só viver muito não quer dizer nada, né? Porque às vezes a pessoa vive muito, mas vive com uma qualidade de vida muito ruim. Então, o objetivo de gerenciar o estresse e de fazer tudo aquilo que o projeto SED indica para vocês é que, na linha de vida, da vida, você tem um espectro de saúde bem longo. E aí o espectro de doença ele vai ser curto. Ou seja, você vai ficar doente lá no final da vida. E não no meio da vida. Dando trabalho para os outros, perdendo autonomia. Que vocês imaginam o que é a gente envelhecer
e perder a autonomia. Né? Você não pode mais fazer as coisas sozinho, né? Você não pode mais tomar um banho sozinho, você não pode mais sair de casa sozinho, você fica à mercê das pessoas que cuidam de você, não é? Você perde a sua autonomia, você não pode mais dirigir. Gente, isso é terrível, isso é terrível. E a gente vê que as pessoas acabam entrando nessa fase de perda de autonomia muito cedo. Então, a nossa geração, se a gente conseguir se cuidar, fazer as coisas direitinho, a gente vai poder chegar a uma idade muito avançada, mas produtivo, né? Com autonomia, sem depender dos outros. Só que para isso a gente precisa caprichar agora. A gente precisa ter o estilo de vida correto nesse momento. Porque depois que a doença neurodegenerativa chega, aí a qualidade de vida fica comprometida. Infelizmente, o tratamento para as doenças neurodegenerativas ainda é inadequado, é ineficaz. A gente vê esses milhões, talvez bilhões de dólares em pesquisas para encontrar um medicamento de molécula única para tratar o Alzheimer, ou tratar o Parkinson, ou a demência por corpúsculo de Levy, ou a demência frontotemporal. E esses remédios chegam no mercado, a gente utiliza e eles funcionam muito mal. Então, o segredo não é bem um segredo. Eu acho que o caminho não é esse, já está mais do que provado. O caminho não é o investimento pesado da indústria farmacêutica para que as pessoas fiquem consumindo remédios. E o pior, remédios muitas vezes com pouca eficiência. O caminho é não ficar doente. O caminho é você buscar um médico que faça prevenção enquanto você está saudável. Alguns pacientes falam, doutor, consultório médico é lugar para doente. Não, gente, não é isso. O consultório médico, de um médico que pensa em prevenção, é lugar para gente saudável. Aí eu tenho muitos exemplos assim. Né? Hoje, por exemplo, atendi a Branca. A Branca é minha amiga de 26 anos já. Quando eu cheguei aqui em Arapongas, a Branca era enfermeira. Trabalhamos muito tempo juntos, fizemos muitos plantões juntos. E a Branca chegou a uma fase da vida em que ela ficou doente, ela ficou muito doente. Ela teve um problema cardiocirculatório extremamente grave. E a Branca passou perto de não resistir. Mas ela sempre foi muito poderosa. Mas, acima de tudo, a Branca sempre foi muito inteligente. E, há um tempo atrás, a gente começou a fazer um trabalho de prevenção. A Branca tomava um monte de medicamento, um monte. E a gente foi insistindo para a mudança de estilo de vida. A Branca mudou o estilo de vida dela. Hoje, a Branca usa pouquíssimos remédios. A Branca, hoje, ela gerencia o estresse. Hoje, por exemplo, ela estava falando dos problemas da vida dela. E eu falo, Branca, mas como é que você faz? Ela falou, doutor, quando a coisa está pegando, eu paro e respiro. Faço minha respiração consciente. E essa respiração consciente faz com que ela se reequilibre. A Branca come corretamente. Então a Branca transformou a vida dela. Ela dorme direitinho. Ela transformou não com um monte de remédio, mas a Branca mudou tudo com a sua mudança de estilo de vida. Então é isso. E eu tenho muitos pacientes que fazem as coisas direitinho, né? A Maria de Fátima, por exemplo, muito querida, uma mulher extremamente inteligente e que se cuida muito bem, né? Isso é fundamental, gente, porque eu quero o bem de vocês, mas eu quero o meu bem também. Como que é isso? Eu quero no futuro ter bastante pacientes, sim, mas pacientes que fizeram prevenção, porque pacientes que têm um bom estilo de vida, eles chegam lá na velhice saudáveis.
E quando eles ficam doentes, eles têm reserva orgânica para se livrar das patologias que aparecem. Então, tem alguns exemplos muito interessantes. A Maria de Fátima é um, a Branca é um. Eu tenho outros exemplos legais também. Eu tenho paciente já de 25, 26 anos que eu acompanho e são pacientes que estão excelentes, que estão indo muito bem. Então, essa parte de prevenção ela é simplesmente fundamental. E gerenciar estresse, né? Depois a gente vai falar alguma coisa. É lógico que lá na frente a gente vai ter live só sobre como gerenciar o estresse. Mas gerenciar o estresse é fundamental. Para a gente não ficar à mercê de remédio. Né? A saúde, ela geralmente não está no balcão, nas prateleiras das farmácias. Não. Saúde está no seu estilo de vida, está na sua cozinha, está no ato de se exercitar, está no ato de cuidar do seu sono utilizando as medidas de higiene do sono, está no ato de gerenciar o estresse, primeiramente entendendo que o estresse é muito destrutivo. Esse é o primeiro passo. Porque quando você sabe que o estresse te destrói, no momento em que você está estressado, faça como a Branca, respira. E aí você fica consciente, fala, pô, mas esse estresse me destrói, eu me autoenveneno. Quando eu estou estressado, meu cortisol aumenta, minha adrenalina aumenta. Isso aumenta a chance de eu ter infarto, de eu ter hipertensão, de eu ter diabetes, de eu ter câncer. Aumenta a chance de eu ter doença de Alzheimer. Então por que eu vou ficar estressado? O que esse estresse vai trazer de bom para mim? Nada. Então, esse é o primeiro passo para você lidar com o estresse. É você entender o tamanho do malefício que ele lhe proporciona. Tá certo? É isso. Aí, agora eu vou falar um pouquinho do casal Sherzai. Meu amor, tem mais uns boa noites aí? Manda abraço. Sim, tem algumas pessoas que entraram agora na live, estão assistindo, prestando atenção, fazendo comentários também. A Luzia Ivazak dando boa noite pra gente. Boa a Isabela noite. Santiago, também Isabela, lá de Najá. Querida. Regina Takashima também tá por aqui. A Daniele Barzon dizendo, inclusive, que hoje ela já dosou o cortisol de manhã e à tarde. Uma coisa importante, Daniela, é o seguinte, ó, o cortisol, ele é fundamental. Sem produção de cortisol pela suprarrenal, a gente morre, tá? Inclusive, tem uma doença pela deficiência de cortisol, que é a doença de Addison. Então, a suprarrenal não consegue produzir o cortisol e se não fizer uma reposição, as pessoas vão a óbito, tá? Então, o cortisol, ele é um hormônio muito importante. O que não é legal é o aumento da sua produção pelo estresse e ficar por muito tempo elevado. Aí ele passa a ser maléfico, tá? Não é que o cortisol seja um vilão o tempo todo. Não, cortisol, sem o cortisol a gente não viveria. Ela tá explicando aqui que fez, que a ginecologista disse que estava baixo, mas que o psiquiatra disse que estava normal, que já ela foi medicada e que tá tudo bem. Que bom. E a gente torce para que tudo, né, continue bem. Sim. Deixa eu ver quem mais aqui, ó, tá com a gente. O Marcelo Higino dando boa noite. Querido. Já tem pergunta do Marcelo anotada aqui para mais tarde. Deixa eu ver, a Ivone Costa, já falei, dizendo boa noite, casal muito querido, tá? Adorei esse, muito querido. A Jaqueline Negrete está dizendo que se a perda cognitiva for sinônimo de pavio curto, ela tá ferrada, né? A Lúcia Keiko Yoshida também participando, dando boa noite pra gente. Boa noite. A Nilza Antonelli também por aqui, querida. Boa noite pra você. Nilza Maristeres Scarpellini também dando boa querida, noite pra gente. Também. Isso, deixa eu ver quem mais, ó. A Maria de Fátima Marques dizendo que ela está seguindo as suas orientações na expectativa de ser uma centenária com qualidade de vida. Você tem condições, você está no caminho certo. Ó, a Ângela Novaes também está assistindo a live, que legal. A Ângela que também deu uma melhorada, deu uma mudada também no estilo de vida. Com certeza, né? Ó, aí a Branca Martins dizendo que graças a você ela
mudou para melhor. É muito querida. Deixa eu ver quem mais. Ó, o Neto, né? Por falar na Ângela, o Neto também está por aqui dando boa noite pra gente, dizendo que é sempre um prazer ouvir a gente. E é recíproco, viu, Neto? A gente adora o seu programa também. A Celeste Lourenço está por aqui. Oi, Celeste. Cirlei Vieira. Oi, Cirlei, querida, abraço. E é isso, meu amor. Legal. A Neidinha deu boa noite. Ah, sim, apareceu aí para agora, você. Né? Isso. Boa noite, Neidinha. Gente, então assim, ó, aí tem um livro que eu acho que todos deveriam ler, né? Primeiro, eu acho que todos deveriam ler os meus, né, meu amor? Mas depois dos meus, tem esse livro aqui, ele é muito interessante, ó. A Solução para o Alzheimer. Da Ayesha e do Jim Sherzai. É um livro muito bom, com um linguajar bastante acessível. Vale a pena. Então, muito assim, legal essa capa. Esse casal, eles são neurologistas top. Eles fizeram residência médica, doutorado, pós-doutorado ali em grandes universidades americanas, né? E então eles descobriram que tinha um lugar nos Estados Unidos, que é Loma Linda, que é um lugar que tem uma expectativa de vida muito alta. E eles foram para lá. Eles começaram a procurar motivos para aquelas pessoas viverem tanto tempo. E eles acabaram ali se estabelecendo naquele local e entendendo o porquê essas pessoas viviam tanto e porque essas pessoas tinham menos doença de Alzheimer. E hoje eles fazem um trabalho muito bonito, coordenando as pesquisas da Universidade de Loma Linda, no sentido de prevenção contra a doença de Alzheimer. Tá? E aí, nesse livro, é lógico que não está tudo nesse livro, tem algumas coisas das pesquisas deles que eu acabei vendo também. Mas eu achei muito interessante, eles colocam as formas como o estresse crônico agride o cérebro e aumenta a chance de doença de Alzheimer. Muito interessante. Então, número 1, ansiedade e depressão. Olha só como as coisas estão correlacionadas, né? O indivíduo que tem um estresse crônico, a princípio ele se adapta, mas chega um momento em que o organismo entra em exaustão. E aí ele não consegue mais ter um equilíbrio de humor e ele acaba passando a ter transtorno de ansiedade e geralmente em seguida a depressão. A ansiedade e a depressão, como nós já falamos em várias lives, têm relação com doença de Alzheimer. A ansiedade e a depressão estão relacionadas, primeiro, a uma inflamação crônica subclínica, que mata neurônios, que reduz a produção de BDNF. Mas não é só isso, né? A ansiedade e a depressão já são provocadas também por uma deficiência de serotonina, de dopamina. Então, falta essas substâncias, o indivíduo perde o ânimo, e como não tem neurotransmissor em quantidades adequadas, a conexão entre os neurônios começa a enfraquecer. E como eles não são utilizados, eles vão, então, murchando e morrendo. Então, o estressado crônico, ele acaba tendo depressão, acaba tendo ansiedade, acaba tendo redução de neurotransmissores, redução de BDNF, redução de volume cerebral e declínio cognitivo. Vocês vejam que tem uma relação, né? Número 2, né? Como o estresse crônico agride o cérebro. Número 2, comprometimento da atenção, né? Então, a liberação elevada de cortisol acaba prejudicando o crescimento de neurônios do lobo frontal. O lobo frontal, que é a região que controla concentração, atenção, tomada de decisão, memória de curta duração. Então, pelo estresse crônico, o indivíduo tem aumento do cortisol, geralmente aumento da noradrenalina também, e isso leva a uma disfunção do lobo frontal, diminui ali a capacidade de regeneração de neurônios do lobo frontal.
Então, o estresse crônico fazendo isso, ele facilita o quê? O distúrbio de memória, distúrbio de concentração, distúrbio de planejamento. Então, o estressado crônico, ele tem uma redução da capacidade de planejar. Então, vocês vejam como tira a qualidade de vida e como diminui a chance de sucesso profissional, por exemplo, né? Então, é um detalhe muito importante. Número 3. O estresse crônico ele aumenta a inflamação, conforme eu já disse. Então, o aumento de cortisol por períodos muito longos acaba mudando a expressão gênica e fazendo com que haja a produção de mais citocinas pró-inflamatórias que estão relacionadas lá à destruição de neurônios, né? A redução de volume cerebral. Número 6, o estresse crônico ele aumenta o nível de radicais livres. Gente, radicais livres são átomos que têm um elétron sobrando e esses radicais livres eles são ávidos por qualquer estrutura, qualquer tecido, qualquer célula. E eles acabam então destruindo essas células. Radicais livres em excesso acelera o envelhecimento. Por isso que o indivíduo estressado cronicamente envelhece mais rapidamente. Né? E não é só destruição celular, não é só um envelhecimento de pele, não. É um envelhecimento dos órgãos. E principalmente o envelhecimento acelerado do cérebro. Então o estresse crônico reduz a expectativa de vida. Pior que isso, reduz o seu tempo de vida produtivo. Tá? Porque você vai envelhecer muito mais rapidamente. Número 7, produz atrofia cerebral, porque é o que a gente já está falando. Número 8, o estresse crônico ele aumenta a formação de proteína beta-amiloide. Essa proteína beta-amiloide é aquela que fica acumulada no cérebro de quem tem doença de Alzheimer. Então, estressado crônico tem uma chance realmente muito maior de desenvolver doença de Alzheimer. Número 8, o estresse crônico ele faz o indivíduo ganhar peso. Então, quando o indivíduo é muito estressado, ele vai ganhando a barriguinha, vai aumentando o diâmetro abdominal. Essa gordura abdominal ela é rica em adipócitos que vão produzir interleucina 6, que é uma citocina pró-inflamatória. Então, o que acontece? Vai inflamar. Inflamação crônica subclínica, predispondo a Alzheimer, predispondo a depressão, predispondo a ansiedade. Então, quando há um aumento de volume abdominal, os riscos aumentam, porque aí o indivíduo se mantém inflamado continuamente. Aí a gente vê uma série de erros, Então, o pessoal é muito estressado e no dia a dia e chega no final de semana, resolve ir tomar uma cerveja, jogar um futebol e tomar uma cerveja, Grandes amigos meus fazem isso, fizeram isso uma vida toda, e é um grande erro, porque o indivíduo vai lá, joga o futebol, primeiro que o futebol realmente é um exercício legal, mas às vezes ele é muito competitivo e ele estressa, Eu, particularmente, quando jogava bola, não era muito fácil lidar comigo. O apelido dele era Fominha, tá, gente? Fominha. Só pra contar uma fofoca. E aí, quando termina aquele joguinho, o que o pessoal faz? Esse erro eu já não cometia. Mas vai lá e toma um monte de cerveja. Aí essa cerveja vai fazer o quê? Essa cerveja ela é cheia de glúten, hipercalórica. E aí, o indivíduo vai fazer uma destruição de microbioma intestinal, vai inflamar o organismo, como ela é hipercalórica, vai aumentar a barriga e aí vai aumentar a inflamação crônica subclínica que vai piorar o estresse. Então o indivíduo já chega na segunda-feira muito pior do que ele estava na sexta, Já mais estressado, produzindo mais citocina pró-inflamatória. Essa indústria da cerveja, ela é muito maléfica, gente. Talvez seja até perigoso ficar falando isso, porque a indústria da cerveja é muito poderosa. Mas essas propagandas aí, elas são tão horríveis quanto aquelas do cigarro lá da década de 70, 80, quem tem uma idade um pouquinho, é mais experiente como eu, sabe do que eu estou falando.
E hoje a gente olha aquelas propagandas, eu e o Érico de vez em quando a gente assiste e fala, puxa, que coisa mais absurda. Né? Por exemplo, um médico fumando e fazendo propaganda, dizendo que aquele cigarro era bom para respiração, coisas do outro mundo, assim, né? Propaganda, tratamento para pulmão, pra né? pulmão com cigarro, tal. Absurdaço, né? Mas, enfim, hoje a gente olha aquilo, eu espero que no futuro a gente olhe para essas propagandas de cerveja e pense do mesmo jeito. Né? Porque essa cerveja ela não traz benefício nenhum. É só malefício para o organismo. E é um malefício cumulativo, né? Vai inflamando, o indivíduo vai ficando mais inflamado. Isso predispõe a uma série de doenças, né? Então, realmente é um erro grosseiro o hábito da cerveja regular. Realmente é um erro grosseiro. Mas é difícil lidar contra a indústria da cerveja, né? Assim como é muito difícil lutar contra a indústria do doce, né? A indústria do açúcar, nós já fizemos uma live sobre isso. A gente já falou do contexto histórico, do contexto político, econômico, da ascensão da indústria da cana-do-açúcar a partir dos Estados Unidos e que está relacionada a tudo que é ruim. Não é só o açúcar que você ingere que vai te matar mais cedo, vai te predispor a câncer, a doença de Alzheimer. Não, a história de como a cana-de-açúcar foi produzida, foi extraída ao longo dos séculos, ela é sempre muito ruim, né? Sempre muito ruim. Meu amor, dá mais uns boa noites, que aí depois nós já vamos falar um pouquinho sobre como combater o estresse. Então tá, vou contar uma novidade aqui em primeira mão, que eu já fiquei empolgadíssima aqui, ó. O Neto tá dizendo assim, ó, como sei que a Érica gosta de rock, tá dizendo que sexta vai entrevistar o Rich Ramone, baterista, né? Foi baterista dos Ramones. Poxa, que legal. Que legal, né? E ele diz que o rock é o antidepressivo dele. É o meu também. Legal, eu adoro. Deixa eu ver quem mais, ó. A Laura Ide também tá participando, dando boa noite pra gente, Laura, dizendo querida, que ela entrou atrasada, mas que depois vai assistir a live desde o início. Desde o início, e perfeito. Que ela tá agradecendo, porque afinal de contas... Tem uma mosca aqui, gente. Entrou uma abelha aqui. Eu lembrei daquele filme lá do ator que faz o Mr. Bean, que eu me esqueci, né? O homem e a abelha. Já foi embora, já. Deixa eu ver, ó, a Jana Nunes dando boa noite pra gente também. A Rosilene Borges está por aqui dando querida, boa noite. Boa noite, deixa eu ver, a Vera Bazana tá com pergunta, já está anotada aqui pra fazer, legal. Tá bom? A Celeste também com perguntas. Deixa eu ver, o seu Antônio... Nossa, várias perguntas chegaram aqui agora no finalzinho. Esse assunto sempre rende, né, meu amor? Sim, é isso. O pessoal tem sempre curiosidade, né? Estresse e associado ao Alzheimer sempre. Sim. Né? Tem uma curiosidade maior e uma preocupação também, né? Acho que a preocupação é maior. Então você vai anotando as perguntas. Sim. Aí, assim, a gente mais pra frente vai fazer live só de combate ao estresse. Como combater o estresse, né? Isso vai ser ótimo e tal. A gente dá umas dicas agora, né? Em cada live eu tenho falado sobre isso, né? Tem o Summit Saúde 2022, que tem umas dicas legais de combate ao estresse que eu gosto de repetir para vocês. Então tá, estou estressado cronicamente, o que eu vou fazer? Bom, eu tenho que mudar a minha atitude em relação ao problema, né? Como os estoicos diziam, né? O Marco Aurélio, o grande imperador romano, dizia... Não adianta, o problema ele não vai se adaptar a você. É você que tem que se adaptar ao problema. E a extensão do problema, o tamanho do problema, é você que determina. É a sua visão que determina. Essa abelha que entrou aqui, ela pode ser o maior problema do mundo para mim. Eu saio gritando e quebrando tudo aqui e termino a live. Né? Ou ela pode ser, eu posso olhar e falar, pô, a abelha, deixa ela, daqui a pouco ela sai e tal. Então, o problema, o tamanho do problema é você que vai determinar. Né? Você que vai determinar a sua relação com o problema. Né? E as pessoas que são mais estoicas, elas tendem a se adaptar melhor aos problemas. Né? Tem algumas coisas que não têm solução.
para essas coisas, então, se elas não têm solução, você precisa se adaptar a elas, né, de alguma forma. Mas, enfim, então, tem alguns dados importantes, né, de estudos mostrando como você pode lidar com o estresse para melhorar a situação. Então, esse Summit de Saúde aqui, 2022, coloca lá primeiro, todos são importantes, mas o item número 1, alimentação. Gente, alimentação é extremamente importante, porque já que a gente sabe que o estresse crônico está relacionado à ansiedade, à depressão, né? E a gente sabe, como nós já vimos em várias lives aí, que ansiedade e depressão tem a ver com inflamação crônica subclínica e que a inflamação crônica subclínica tem como principal fonte alimentação inadequada. Então, se nós combatermos essa alimentação inadequada, passarmos a nos alimentar de forma correta, isso é o primeiro passo para reduzir essa inflamação crônica subclínica que perpetua o estresse, né? Então, a alimentação, a gente já falou sobre isso, nós vamos falar mais no futuro, mas reduzir os alimentos de alto índice glicêmico, né? Eu falo todo dia isso no consultório, algumas pessoas levam muito a sério e praticam, outras nem tanto, mas reduzir as farinhas brancas, né? Reduzir o açúcar, reduzir o arroz branco, aqueles alimentos que têm alto índice glicêmico, né? É importante reduzir isso. Evitar os alergênicos, o leite, por exemplo, né? Estava vendo um estudo bem moderno mostrando o seguinte, que 75% das pessoas no mundo têm intolerância à lactose. Gente, leite é mau negócio. O leite ele vai agredir a parede intestinal, ele vai aumentar a permeabilidade intestinal, ele vai aumentar a inflamação no organismo. Então, leite não é um bom alimento, realmente não é um bom alimento. Fontes de cálcio, nós temos várias outras, que não o leite, né? E aí a gente precisa fazer a nossa alimentação baseada em fibras. Então, a gente precisa ingerir muita verdura, legumes, frutas. A gente precisa basear a nossa alimentação em gorduras boas, como o azeite de oliva extra virgem, as oleaginosas, como castanhas, nozes, macadâmia, né, o abacate, que é o grande amigo do cérebro. Então, são dicas simples, né, para você mudar a sua alimentação, consumir mais proteínas saudáveis, principalmente peixe. Peixe é uma proteína extremamente saudável, né? Então, a alimentação é fundamental. Comer corretamente é um passo muito importante no combate ao estresse crônico, tá? E, obviamente, precisa de uma autodeterminação, porque o indivíduo, quando ele é estressado cronicamente, o que ele mais faz? Ele come errado, ele tem compulsão por comida, principalmente por carboidrato de alto índice glicêmico, por açúcar, por farinha branca, né? Por pão, por arroz branco, come grandes quantidades. Por quê? Esse monte de carboidrato de alto índice glicêmico que destrói o cérebro, ele vicia. Quando o indivíduo come, né, uma caixinha de chocolate, ele se sente bem por alguns instantes. Por quê? Porque esse açúcar ele vai atuar no sistema de recompensa, no sistema dopaminérgico, ele aumenta a dopamina no cérebro. Isso traz uma sensação de bem-estar temporária, né? A Érica mesmo, quando eu a conheci, quando ela estava irritada, o que ela fazia? Ela comprava um pote de sorvete, catava a colherzinha dela e então, eu medi os problemas pelo tanto de sorvete que eu preciso. Então, você veja, né? Então é isso que a ansiedade faz, o estresse crônico. E aí o que faz? Aí libera a dopamina. Passou um tempo, essa dopamina vai lá embaixo. Aí a depressão, a ansiedade, o estresse fica pior ainda. Para você melhorar um pouquinho, o que você tem que fazer? Comer outro pote de sorvete. E vira um círculo vicioso, né? Então, é muito difícil isso para as pessoas, porque primeiro precisa entender esse mecanismo para depois começar a utilizar o autocontrole.
Muitas vezes só o autocontrole não é suficiente, às vezes a gente precisa de algum medicamento, sim, para reduzir essa compulsão por comida, tá? Mas é muito interessante, o indivíduo estressado cronicamente, ele geralmente não se alimenta direito, e aí ele perpetua o estresse crônico. Então a alimentação adequada é um fator muito importante para o combate ao estresse, tá? A gente vai falar muito sobre isso no futuro. Número 2, sono. O sono ele tem que ser de qualidade, né? O indivíduo estressado cronicamente, normalmente ele não cuida do sono. Então, tem as medidas de higiene do sono, que a gente já falou muito, né? E nós temos lives inteiras sobre isso. Sugiro que quem tiver dúvida que vá no nosso canal e assista de novo a live, ou pelo menos o resumo da live sobre higiene do sono. Porque dormir bem é extremamente importante para o combate ao estresse. Porque quando o sono é inadequado, o indivíduo já acorda no outro dia irritado, sem capacidade de concentração, às vezes já com dor de cabeça, uma indisposição enorme para ir trabalhar. Então ele já começa mal o dia. Então o sono adequado ele é extremamente importante. Número 3, exercício físico. Né? Isso é tudo, né, gente? Exercício físico. O indivíduo estressado cronicamente e que é sedentário, a chance dele ter doença grave é de 100%. Não tem outro jeito. Né? Você pensa lá no indivíduo estressado, barriguinha, tomador de cerveja, que fuma. Qual a chance desse indivíduo não ficar doente? É zero, não tem jeito. Né? Então, é muito importante começar por aquilo que você tiver mais facilidade. O exercício físico, geralmente, é mais fácil. É mais fácil você começar a caminhar ali 3, 4 vezes por semana do que mudar radicalmente sua dieta. Então, se você consegue começar pelo exercício físico, puxa vida, já é metade do caminho. Né? A Academia Americana de Neurologia, a Organização Mundial da Saúde, mostram que se você caminhar num ritmo moderado, 150 minutos por semana, já é suficiente para você reduzir muito, mas muito a sua chance de ter doença de Alzheimer, por exemplo. Então, exercício físico é tudo. Né? E eu repito, já falei isso para vocês 1000 vezes, eu falo isso todo dia no consultório. O maior erro individual que o indivíduo pode cometer em relação à sua saúde é ficar sedentário. Não existe nenhum erro mais grosseiro que esse, tá certo? Bom, e depois aqui eles colocam também a meditação. Né? Tem muitos estudos modernos mostrando que a meditação é importante para reduzir o estresse, a meditação melhora a função do córtex pré-frontal dorsolateral esquerdo, que está relacionado à memória. A meditação, com o tempo, ela aumenta até o volume cerebral. Mas, às vezes, as pessoas desistem muito fácil. Elas começam, no início, meditação é difícil e elas acabam desistindo. Nós vamos fazer lives sobre meditação. Mas se você não consegue meditar, faça como uma branca. Né? Se você está ali no momento de estresse, fecha seu olho e faça uma respiração consciente. Inspire e expire. Inspire e expire. Faça isso ali 10 vezes. 10 vezes. Isso já é suficiente para o seu sistema nervoso autônomo se equilibrar. Isso já é suficiente para reduzir a produção excessiva de adrenalina e cortisol. Simples assim, isso é respiração consciente. E aí quando você está fazendo essa respiração e você está prestando atenção só nela, surgem uns pensamentos, umas ideias, não tem problema, isso é natural. O importante é que você deixe esses pensamentos ir embora. Vai embora, eu não vou me apegar àquele pensamento. E vou voltar para minha inspiração, minha expiração, sentindo o ar entrando e saindo da sua caixa torácica. Só isso já seria suficiente para você gerenciar momentos graves de estresse. Tá certo?
É isso, gente. Meu Então, amor, agora vamos... tem muitas perguntas. Vamos lá. Muitas perguntas mesmo. Vamos responder. Vamos começar aqui com o Marcelo Higino, tá? Ele diz que com a era tecnológica, a diminuição do convívio social, o ser humano está fadado a cada vez mais contrair doenças neurológicas degenerativas. Marcelo, é uma pergunta boa, né? De difícil resposta. Porque assim, ó, tem algumas vantagens e algumas desvantagens, né? Eu acho que a tecnologia ela facilitou muito a vida, né? Aquisição de conhecimento, né? Facilidade de comunicação, eu acho que tem muitas vantagens. Mas tem umas desvantagens também. A primeira desvantagem que eu vejo é a redução da socialização tete a tete. Então, quando a gente fala de prevenção de doença de Alzheimer, né, a gente estava falando lá da The Lancet Commission, né, que mostrando quais são os fatores importantes para desenvolver doença de Alzheimer. A gente viu lá que a não socialização é um fator para a doença de Alzheimer. Então, quando você está conversando com alguém ou com mais de uma pessoa, está interagindo, você está estimulando múltiplas conexões neuronais, utilizando os dois hemisférios cerebrais. Então, isso é uma forma de manter o cérebro muito saudável. Quando você está simplesmente trocando mensagem num grupo de WhatsApp, é algo completamente diferente, porque a relação ela fica muito parcial, né? A relação tete a tete está relacionada a você observar a expressão de quem está falando, né? Sentir o ambiente onde você está falando e está se relacionando. É algo bem mais complexo e que recruta áreas muito diferentes do cérebro do que quando você está trocando uma mensagem via WhatsApp. Então, eu acho que isso é um grande problema. Restringe realmente a socialização e isso pode atrapalhar. Né? E tem outras formas, lógico, da tecnologia atrapalhar, como, por exemplo, né, fake news. Né? Hoje, puxa, quantos pacientes eu tenho que estão em estado de depressão e ansiedade porque eles vivem num mundo de notícias ruins que eles recebem o tempo todo, eles não conseguem saber se aquilo é verdade ou não, e isso traz um problema grandioso de saúde emocional. Então, tecnologia tem parte boa, tem parte ruim. Pergunta agora da Vera Bazana. Existem exames na faixa dos 60 anos para saber se a pessoa terá Alzheimer quando tem casos na família? Vera, tem exames sim, não para a gente ter uma certeza absoluta, né? Eu já falei também em algumas lives sobre a cognoscopia. Isso é uma tendência, principalmente da neurologia americana, de orientar as pessoas ali que por volta dos 45 anos procurem o seu neurologista. Por quê? Aí o neurologista vai fazer uma investigação aprofundada para ver se tem alguma falha que predispõe à doença de Alzheimer. Então são feitos múltiplos exames, além de um questionário, às vezes é necessário algum exame complementar, e a partir dali já começa a fazer uma prevenção. A sua pergunta, eu acho que é mais assim, na preocupação para a doença de Alzheimer, né? Porque você está falando ali dos 60 anos, talvez com alguém na família. Aí passa pelo mesmo mecanismo de avaliação neurológica e a gente tem o estudo genético da apolipoproteína E. Hoje nós temos alguns exames de imagem muito importantes, né? Agora, aqui em Londrina, nós já temos o PET-CT, que é a tomografia por emissão de pósitron, que é um exame muito sensível que mostra o Alzheimer numa fase bem inicial. Mas a gente tem que levar em consideração que quando começa a característica clínica da doença de Alzheimer, o esquecimento, por exemplo, essa doença ela começou há 20 anos atrás. Tem estudos modernos mostrando isso. Então começou com 65 anos a ficar esquecido? Pois bem, com 45 anos, esse paciente, essa pessoa, já estava começando a fazer a degeneração. Por isso que é muito importante buscar essa prevenção o mais precocemente possível. 45 anos é uma idade boa.
Porque depois que a doença começou ali por volta dos 65, aí a gente tem muito pouco a fazer, né? Nada em termos preventivos e o tratamento da doença em si, infelizmente, ainda tem resultados insatisfatórios. Bom, teve no momento da live que você associou o estresse, a questão do peso. Então a Celeste aproveitou esse momento para perguntar. Então o estresse dificulta o emagrecimento? Dificulta, Celeste. O estresse crônico, como ele está associado a esse aumento de cortisol, o cortisol é um tipo de corticoide. Para quem já tomou corticoide sabe do que eu estou falando, já tomou prednisona ou dexametasona, né? O corticoide, o que ele faz? Ele faz você reter líquido, faz você aumentar tecido gorduroso, aparecem umas espinhas eventualmente, né? A pele fica ruim, por isso que o estressado crônico ele fica com a pele ruim. Então, o estresse crônico faz ganhar peso, ele está relacionado a ganho de peso. Pergunta agora do seu Antônio de Menezes. Em tempo de guerra é mais propenso, né, as pessoas terem Alzheimer? Muito boa pergunta, muito boa. E realmente seu Antônio, é assim. Em tempo de guerra, né, a gente fica imaginando, por exemplo, o pessoal ali na Ucrânia. Sim. Né, que tipo de vida essas pessoas têm? Né? Um medo constante, né? Um medo constante quem ficou na Ucrânia. Né? Muita gente foi embora, mas quem ficou ali, ainda mais agora que está chegando o inverno, né, as forças russas cortaram todo o aporte de energia elétrica, então essas pessoas estão ali lutando para sobreviver. Então é um estresse crônico contínuo. Essas pessoas estão produzindo cortisol em excesso, adrenalina em excesso, e a chance de ter Alzheimer fica muito maior, né? Assim como a chance de ter doenças agudas ali, como infarto, como desenvolver diabetes ou hipertensão ou câncer. Então o senhor tem toda a razão, é isso mesmo. A guerra aumenta a chance de doença de Alzheimer. Bom, a Almira Amaral, ela diz que é estressada desde criança, porém não é explosiva. Ela tem ansiedade e depressão. Diz que é super magra, mas nunca fez dosagem de cortisol. Ela precisa ver isso com urgência? Então, quando a gente atende alguém com depressão, Mira, a gente faz alguns exames que são importantes para ver se a depressão ela é exclusivamente por um problema de distúrbio de humor ou se ela tem relação com alguma patologia. Às vezes algumas patologias metabólicas, endocrinológicas, elas podem cursar com depressão, como por exemplo distúrbio de tireoide, mesmo distúrbio de suprarrenal. Então tem que ser feita uma investigação, né? Quando você for ao seu psiquiatra ou ao seu médico, né, que acompanha a depressão, vale a pena conversar sobre isso com ele, porque de repente, sim, vale a pena fazer alguns exames para ver se tem alguma alteração orgânica que contribua ou até provoque a depressão. E o Neto, né? Fazendo uma pergunta aqui bem reflexiva. Sempre digo que tenho sorte de não ser estressado e depressivo, mas podemos dizer que é sorte? Filosofando com o Neto. Pergunta nível Neto, né? Eu acho que é assim, a sorte, porque o indivíduo, para ter depressão ou ansiedade, precisa de uma série de fatores, né, coincidindo. Então, geralmente tem que ter uma tendência genética, mais um ambiente muito hostil, um ambiente muito ruim, né? E às vezes o indivíduo vive num ambiente hostil, mas ele tem uma capacidade de lidar com os problemas uma versatilidade, né, uma busca de recursos cerebrais que faz com que ele não fique estressado cronicamente nem deprimido. Porque ele tem essa estrutura, né, talvez uma estrutura genética, e que tem a ver lá com o tipo de criação, a falta de trauma, né, o indivíduo que não teve trauma na infância, normalmente ele tem uma capacidade psicológica bem mais forte, né? A capacidade de resiliência muito maior para lidar com os conflitos, com os fatores estressores. O contrário também é verdadeiro. Às vezes o indivíduo tem uma fragilidade tão significativa
que ele herdou geneticamente ou por traumas emocionais da infância, maus tratos e tal, que mesmo que o ambiente não seja hostil, ele fica deprimido. E para esse tipo de cérebro, qualquer probleminha vira um problemão. Né? Então, são as pessoas, são as lamentadoras crônicas, as pessoas que amplificam muito os problemas. Então, esse não precisa nem viver num ambiente hostil, porque ele vai ficar deprimido. Então, são os dois fatores, né? O ambiental e o estrutural do próprio cérebro. E aí você vai contrabalançar isso. Alguns vão entrar em depressão com facilidade e outros dificilmente vão entrar em depressão. Eu não acho que seja sorte, não. Eu acho que tem a ver com o nível de exposição que você vai ter ao fator ambiental em contraponto à estrutura que você tem do ponto de vista cognitivo e emocional. Muito bem. Sandra Maria tem pergunta aqui. Ela está dizendo que a mãe dela tem 73 anos, tem Alzheimer e ela está com 47 anos e está muito esquecida. Será que isso já é algum sinal de Alzheimer? Então, a gente já fez uma live sobre isso também, né? Nem todo distúrbio de memória é Alzheimer, gente. Nem todo distúrbio de memória é Alzheimer. Isso tem que ficar bem claro. Mas todo distúrbio de memória ele precisa ser investigado, porque tem múltiplas causas. Na live que a gente fez sobre isso, a gente mostrou as múltiplas causas. Mas uma das principais causas de distúrbio de memória que não é Alzheimer é a ansiedade. Então, o indivíduo que é muito ansioso, ele tem uma dificuldade muito grande de se concentrar no agora. Né? O ansioso é aquele que tem excesso de futuro. Então, eu sempre falo isso no consultório. Então, o indivíduo pega essa caneta e coloca aqui. Mas quando ele faz isso aqui, ele já está preocupado com a outra coisa. Então, ele vai lá para outra coisa. Quando ele quer lembrar onde está essa caneta, ele não consegue. Isso não foi por um distúrbio de memória, foi um distúrbio de concentração. Então, nesses casos, além de eventualmente precisar de algum medicamento, é muito importante treinar no dia a dia a concentração plena naquilo que você estiver fazendo. Concentração plena, porque isso é uma questão de treinamento. Você treina nas coisas mais simples. Tudo que você estiver fazendo, fique presente naquilo, se concentre naquilo. Quando você for para a coisa seguinte, se concentre na coisa seguinte. Isso é uma forma interessante de melhorar, de treinar o seu cérebro para uma concentração mais efetiva e, consequentemente, esquecer menos as coisas. Ok. A Daniele Barzon agora dizendo que a irmã dela foi ao geriatra esta semana porque anda muito esquecida. Dentre alguns medicamentos, né, que ela tomava, ela cita aqui o Rivotril, né, o uso por muitos anos. Hoje ela toma Alprazolam. O geriatra orientou ir diminuindo esses benzoazepínicos. Isso, me ajuda aí, meu amor. A longo prazo, eles afetam a memória? É a pergunta dela, muito boa, né? Boa também. Então, de uma forma simples, a resposta é sim. Os benzodiazepínicos estão associados a declínio cognitivo pelo uso de longo prazo, tá certo? Isso é um fato. Só que a gente precisa ver caso a caso. Caso a caso. Porque, por exemplo, se é um indivíduo que tem um transtorno de ansiedade violento, a gente sabe que esse transtorno de ansiedade está associado a cortisol excessivo. E isso vai destruir célula cerebral e aumentar a chance de ter Alzheimer. Às vezes um benzodiazepínico controla essa ansiedade. E aí, se você calcula risco-benefício, vale a pena manter o benzodiazepínico para essa pessoa. Né? Então, tem que individualizar. A tendência atual é que a gente utilize menos os benzodiazepínicos e que a gente utilize sempre por períodos muito curtos. Isso porque também a gente está tendo muitos recursos farmacêuticos interessantes de substâncias que têm ação antidepressiva, ao mesmo tempo elas já melhoram a qualidade do sono e são muito mais seguras para o uso em longo prazo. Tá? Então a tendência é a gente utilizar menos. Então se está usando benzodiazepínico,
um faixa preta, e o psiquiatra, o neurologista ou o clínico que está acompanhando acha uma forma de tirar para colocar um outro, ótimo, perfeito. Porque a gente sabe que o uso contínuo, agora, às vezes, não tem outra opção, né? Mas se tiver outra opção, tira, porque a longo prazo ele pode interferir na memória, sim. A Daniele Bajun está dizendo que a irmã dela é professora. Ela soltou uma gargalhada. Professora é estressada. Ó, por falar em professora, a pergunta da Isa agora, que também é professora, né? E olha só que interessante, ela disse que hoje estava dando uma olhada nas notícias e viu uma manchete dizendo que em novo estudo a cerveja pode contribuir para prevenir Alzheimer. Ela disse que achou estranho e contraditório e perguntou se você chegou a ver alguma coisa. Não, Isa, é fake. Nem vi, ó, é fake. Mas não tem como. Infelizmente não tem como, Isa. Porque a cerveja ela tem muita coisa ruim. Ela tem muita coisa ruim para o cérebro. Primeiro, quantidade de álcool, né? Teve um trabalho muito sério, duplo cego, randomizado, grupo controle, que foi feito há pouco tempo. Eu acho que foi pela Universidade de Washington, mas foi uma universidade top. E eles mostrando no acompanhamento de muitos anos, e eles chegam à conclusão de que qualquer quantidade de álcool é ruim, né? Inclusive, o próprio autor, numa entrevista, ele falou, ó, essa história de que álcool em pequena quantidade é coisa boa, isso é coisa da indústria do álcool. É ela que fala isso, né? Porque, na verdade, o álcool em qualquer quantidade, mesmo o vinhozinho que a gente toma eventualmente, ele mata neurônio. O álcool, ele é neurotóxico, né? Então, não tem como prevenir, né? No vinho, a gente ainda tem aquela esperança porque tem muito resveratrol, tem muito flavonoide, que são substâncias antioxidantes, então a gente tem aquela esperancinha. Mesmo assim, vá com calma, né? Agora, a cerveja ela não tem nada de bom. Cerveja é uma caloria vazia, né? A cerveja ela tem um índice glicêmico elevado, ela tem uma carga glicêmica elevada, ela é hipercalórica e ela ainda tem centeio e cevada com glúten que destrói a barreira intestinal. Isso aumenta a permeabilidade, inflamação e destruição de neurônio. Então eu não vi isso que você falou, né? Eu vou até procurar ver, mas os estudos que a gente acompanha e que são muitos estudos muito bem feitos, a cerveja realmente ela é maléfica. E não tem como, né? Porque ela aumenta a barriga. Aumentou, tudo que aumenta a barriga te predispõe a ter declínio cognitivo. Tudo. Né? Isso vale para o arroz branco, para o açúcar, para a farinha branca, para a cerveja. Não tem jeito, né? Deixa eu dar uma boa noite aqui para Mariane Borges. Mariane, querida. Que chegou agora porque estava dando aula de karatê. Nossa, karateca, Mariane, querida. Deixa eu ver. A Luciana Botari também, dizendo que sempre assiste as nossas lives. Quando não consegue assistir ao vivo, assiste depois. Está explicando aqui por que às vezes querida. Não dá. Eu me lembro que a Luciane era minha paciente quando ela era criancinha. Hoje ela já é uma mulher, tem filho, né? Isso, é verdade. Ela tem pergunta aqui também que eu já vou fazer, ó. O Eleutério também por aqui, o Ikil. Querida. Isso, a Suzy Lali, minha querida amiga, Suzy, que trabalha abraço. comigo lá no Colégio Nadir. Beijo pra você, Suzy. Deixa eu ver aqui agora a pergunta da Luciana. Isso. Ela disse que pegou o Covid e que por conta disso ela sente que ela se sente mais estressada e também esquecida, né? Ela pergunta qual é a relação desse esquecimento com a Covid. Tem uma relação sim, né? Na verdade, a gente, desde o início dos casos de Covid, a gente acompanhava primeiro as complicações neurológicas do Covid e depois a gente começou a estudar, acompanhar a tal da Covid longa. A gente até fez live sobre isso, né? E, infelizmente, é uma realidade. Eu vi diferentes intensidades de síndrome pós-Covid, de Covid longa, com queixas variáveis. Mas as mais comuns são realmente distúrbio de memória e aumento da intensidade de cefaleia, de dor de cabeça, principalmente naqueles pacientes que tinham enxaqueca no passado, tinham melhorado,
pegam a Covid, essa enxaqueca volta a incomodar demais. Então, tem sim uma possibilidade de haver uma perda de memória pós-Covid. A gente não sabe exatamente ainda como tratar isso, e a boa notícia é que, de maneira geral, com o passar do tempo, as pessoas vão melhorando, as pessoas vão readquirindo a sua capacidade cognitiva. Muito bem, ó, a Jaqueline Negrete pediu para deixar o vinho em paz. Ô, Jaque, nós também, né? Você vê que ele nem fica falando, né? Fica quietinho. A gente fala assim, bem disfarçadamente. Brincadeira. Ó. A Conceição Zanin tá por aqui, Conceição, dando querida. boa noite pra Nossa, gente. Conceição tem uma netinha, coisa mais linda. Ela foi né? hoje no consultório. Que menininha cativante, Olha hein? que legal. São uma preciosidade, Sim, né? sim. Todo mundo diz assim, né? Que neto, quando se tem neto, a avó é a mãe com açúcar, né? É um amor extremamente diferente. Isso aí. E o seu Antônio de Menezes dizendo aqui, ó, que de gota em gota, todo esse conhecimento que ele tem adquirido pelas lives, né? Tem entrado na caixa craniana dele, tem feito muito bem. Muito e ele bom, agradece a Antônio. gente, né? Por Seu isso, aliás, Antônio, agradece você. Muito querido. Muito Seu Antônio bom. é um artista, né? É um artista. Escultor de nível elevado. A gente acompanha as coisas né? dele. As Isso. obras são muito boas e ele escreve uns textos muito legais também. Ele tem um olhar assim, né? Bem é poético, uma né? pessoa pra sábia. vida. É simples, é fácil a gente ver que ele é sábio. Ó, Celeucia Lisboa tá entrando agora Nossa, e dando boa Celeucia. noite pra gente, mas a nossa live Está chegando ao terminando. fim, né, meu amor? Mas foi muito bom, hein, gente? Que legal, que legal. Foi um tema curto aí e bem legal. Eu vi que vocês aproveitaram e vocês enriquecem, né? Vocês vão enriquecendo a discussão com essas perguntas tão boas, né? Tão pertinentes. Sim. A gente não está fazendo toda segunda agora, né? A gente está pulando uma outra porque eu estou bem sobrecarregado, eu tenho um monte de coisa para fazer do ponto de vista científico, trabalhando mais firme no livro porque logo eu tenho que entregar para a editora. Mas a gente vai fazendo aí, a cada 2 segundas, a cada 3 segundas a gente faz e... né, vamos ver se a gente vai se aprofundando mais nessa parte do estresse, mas eu estou pensando em fazer uma até de vitamina D. Eu fiz um vídeo de vitamina D e repercutiu muito aquilo ali, as pessoas tinham muita curiosidade, talvez valha a pena a gente conversar um pouquinho sobre isso, né? Nem que seja uma live mais curta, mas nós vamos aí, mantendo o projeto Sede para vocês. É isso aí, pessoal. Ótimo feriado para vocês, uma excelente semana também e até a próxima. Até a próxima. Beijo, Beijão tchau. para todos. Tchau.